Ei, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalva. Hoje é 5 de abril de 2022. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, nós estamos lendo a Bíblia toda, se Deus quiser. E hoje nós estamos terminando o livro de Deuteronômio, o quinto livro das leis, o Pentateuco. E hoje nós vamos ler o capítulo 32 de Deuteronômio, a canção de Moisés. Lembrando, gente, que essa canção foi feita para o povo de Deus. Fala canção, acho que é só coisa bonita, né? Não. É uma correção, Deus está falando pesado. Para o povo de Israel, não é para o povo do mundo, não, o povo idólatra, não. O povo que não conhece a Deus, Deus nem faz conta. Deus está falando para o povo dele. O povo que viu milagres, que viu o mar abrir, que viu as maravilhas que Deus fez lá nos egípcios, lá no Egito, contra Faraó. Quando matou os primogênitos de Faraó, quando transformou água em sangue, quando mandou aquelas 10 pragas. Estamos falando de um povo que teve experiência com Deus. Aí Deus mandou Moisés escrever essa canção e ensinar para eles, para eles saberem vigiar. Vamos ler. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção no meio, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Presta atenção, gente, capítulo 32, a canção. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. Lembrando, gente, que está falando para o povo de Israel, hein? Não é para o mundo, não é para nós, cristãos, né, que seguimos a Deus. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e eles contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Deserto. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. É que os deuses estranhos não fazem nada mesmo, né? Isso aí é fato, é bom a gente já ir aprendendo isso. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, e o óleo é extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador.
Lembrando, gente, que geralmente quando a pessoa tá bem, né, esquece de Deus. Às vezes a pessoa pede tanto a Deus as coisas, pede prosperidade, pede saúde, pede riqueza, e Deus dá, porque Deus tem. Ele é dono de tudo, ele é dono do ouro e da prata. E nós temos essa facilidade, como quando temos tudo, esquecemos do nosso Deus, o Deus que nos criou, a rocha da nossa salvação. Por isso que a Bíblia manda vigiar, vigiar muito, porque as coisas do mundo são passageiras. Deus é eterno. O conhecimento de Deus nós vamos levar para a eternidade. O louvor a Deus, o temor de Deus, a adoração, o amor a Deus. Continuando. Eles o deixaram com ciúmes. O povo deixaram Deus com ciúmes. Aqui, ó. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. Ai, Jesus, que vergonha, né? Nós já fizemos tanto isso. Já acompanhamos procissão, já rezamos terço. Já acompanhamos imagem, acendemos vela. Esquecemos do Deus vivo. Quem está falando é ele, não sou eu. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Quem está falando não sou eu, gente. É a palavra de Deus. A Bíblia fala no lugar na Bíblia. Quem quiser procurar, é só digitar esse texto no Google, que aparece onde está escrito. Fala assim: ajuntai-vos e congregai, vós que escapaste das nações. As nações idólatras, né? Porque nada sabem, nem entendem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura e rogam a Deus que não pode salvar. Exatamente essas palavras. Só digitar no Google que acha. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. E irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Eu não sei se fala Sheol ou Sheol. Eu acho que é Sheol, né? Porque tem SH. Até as profundezas do Sheol. Sheol é o quê? Inferno? Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Olha, gente, as coisas que vêm ao mundo, as pragas. E essa Covid que passou, hein? Graças a Deus já está acabando de passar. Será que foi uma delas? Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora. Essa Covid matou foi muitos. E uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos. Os seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que eu os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles.
Eu tava pensando que Deus estava falando isso para o povo do mundo, né? Os idólatras. Mas depois eu vi que era para nós. Era para o povo dele, o povo rebelde. Porque o povo dele tem muitos rebeldes, que fica questionando demais, não, né, não obedece, só fica questionando, falando mal das autoridades, dos pastores, e não obedece, não quer saber de obedecer, não quer saber de ser submisso à palavra de Deus, não quer submeter. Então, como é que a gente vai vencer as guerras? Como é que vai vencer os demônios? Porque a Bíblia fala sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se os rebeldes não querem sujeitar a Deus, como é que vai resistir o diabo? Vai andar de braço dado com o diabo, achando que está certinho. Que quem fica pecando, alimentando o pecado, é quem não sabe o que é pecado, olha lá em Gálatas 6. Está andando de braço dado com o diabo, pecando e achando que é de Deus. Eu disse que eu os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo. Deus está falando, porque ele queria destruir o povo de Israel no deserto. Aí Moisés pediu, falou assim, não destrói o povo, senão o povo do Egito, o povo egípcio, vai falar que o Senhor não deu conta de introduzi-los na terra de Canaã, e matou no deserto. Aí está falando aqui, mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse, a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Até os inimigos, gente, sabe que nosso Deus é fogo consumidor, que nosso Deus é Deus de guerra, é Deus de força, é Deus forte, é Deus grande, é Deus invencível. Até os inimigos sabem disso. Quem conhece a gente como cristão sabe que nosso Deus é fogo consumidor. Ele guerreia as nossas guerras. Ele nos guarda como a menina dos olhos. Ele nos protege. Até o inimigo sabe disso. Isso é bom mesmo. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardarei isto em segredo? Não selei meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. Não, no devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu, e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá, agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Olha, gente, essa parte de Deus está falando é com o povo, né, que não conhece a Deus mesmo. Que eles, o povo falando, né? Que eles ofereçam abrigo a vocês. Falando, né? Testando o povo, falando, cadê o seu Deus? Que ele ofereça um abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Presta atenção, gente. Quando eu falo de idolatria, não é implicância minha, não. É a Bíblia. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários
e retribuirei àqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Acho que dá para terminar o capítulo 32, antes que o celular desligue. A morte de Moisés no monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Vou comentar um pouquinho antes que o celular desligue. Essas águas de Meribá, para quem não lembra, quem não está acompanhando todos os vídeos, é quando o povo pediu água, eles estavam morrendo de sede no deserto. Aí Deus falou com Moisés: vai lá e fere a rocha e dá água para esse povo. Deus tirou a água da rocha. Só que Deus esperava que Moisés glorificasse a Deus, né? O mínimo. Que Moisés fosse a rocha, chamasse o povo, glorificasse a Deus. Falasse que Deus estava provendo água para eles. E que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é provedor das coisas difíceis, das coisas impossíveis. Deus é Deus, Ele é dono de tudo. Então, para Deus não tem nada difícil. É difícil para nós, não para Ele. Aí Moisés chegou lá e não glorificou a Deus. Ele não santificou o nome de Deus junto ao povo. Ele disse assim: por acaso, porventura, eu tiraria a água dessa rocha? E feriu a rocha, bateu na rocha umas 2 vezes e jorrou água. Aí Deus ficou indignado com Moisés e Arão. Olha, gente, se Moisés e Arão, né, Deus não, né, foram homens de Deus, homens que conduziam o povo, Deus ficou irado com eles, e com nós, meu Deus. Ainda bem que hoje nós temos Jesus que nos ensina a caminhar dia a dia, que o Espírito Santo nos convence quando a gente erra, o Espírito Santo nos fala que a gente errou, para a gente arrepender. Olha só que difícil, né? Quem dirá nós, né? Agradar a Deus, só pela misericórdia. Ainda bem que o Espírito Santo, a Bíblia fala, que o Espírito Santo intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo para interceder por nós. Porque se Moisés e Arão não conseguiu agradar a Deus, Deus se irou com eles. Gente, vou terminar por aqui. Quem não entendeu direito, assiste o vídeo de novo. Porque a palavra de Deus tem que ouvir de novo. Você vai entendendo cada vez mais. A Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia. É como as misericórdias de Deus, né? Se renova a cada manhã.
É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Então, povo de Deus, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Hoje é 5, né? Nós lemos o capítulo 32. Mas assista de novo. Que essa canção é linda e Deus está falando para nós. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja com todos em nome de Jesus.